assim, agora eu vou selecionar aqui meu último livro, dos 3. E esse livro, eu já estava em outro momento da minha vida, porque eu já estava cursando psicologia, então é mais recente. Eu tô no final do meu curso, falta um ano ainda. Está no final de 25, final de 26, se Deus quiser, se tudo der certo, eu me formo. E eu já estava cursando psicologia, então é mais recente, né? E é um livro também de psicologia, que foi muito formador de tudo que eu penso sobre psico e sobre como conduzir minha vida também. Então, é um livro que para mim foi muito relevante, muito importante. É, eu li durante a graduação e cada capítulo era como se fosse uma experiência de revelação mesmo para mim, assim. E, bem, esse livreto aqui. Homem Moderno em Busca de uma Alma. Because you in there. Olha o que ele fez. Invoquei outro aqui, pesadíssimo, né? Caras de gel. Pesado, né? Complexo. Bem, E aí? Sr. Jung, né? Que eu li esse livro aqui, foi a primeira leitura que eu tive de Jung. Homem Moderno em Busca de uma Alma. Não é a leitura mais adequada para você começar Jung, necessariamente. Embora possa também. Mas tem uma melhor que é O Homem e Seus Símbolos, que também poderia estar aqui. Sim. Mas esse foi o primeiro, por isso que eu trouxe ele aqui. Homem Moderno em Busca de uma Alma é basicamente uma coletânea de excertos de vários capítulos de obras do Jung. Porque a obra do Jung é muito extensa, assim como os psicólogos adoravam escrever. A obra completa do Freud é enorme, a obra completa do Jung é enorme. Esse livro aqui ele é uma coletânea de capítulos retirados de locais específicos da obra completa dele, que deve ter, sei lá, uns 30 livros. Aqui tem trechos de vários desses livros, né? Por aí, um box recentemente aí. 35. Isso que tá no box, tem aquele box. O box vermelho gigante ainda tem o livro vermelho que não tá lá, e os livros negros também não estão lá. Então muita coisa. Me sinto ligeiramente preguiçoso. Né? Ligeiramente preguiçoso. E aqui são vários. Aqui é basicamente como se fosse uma síntese de vários pensamentos junguianos e vários dos principais conceitos dele. Eu não necessariamente me considero um psicólogo junguiano, um psicólogo que vá seguir na clínica os preceitos junguianos. Eu sou. Embora eu também vá fazer isso, mas eu sou mais integrativo nesse sentido. Minhas influências correm por várias abordagens, mas eu acho que o Jung foi um cara que foi realmente formador desses meus últimos tempos, desses meus últimos anos aqui, principalmente pensando em psicologia, pensando na minha prática clínica e também pensando de maneira filosófica, porque a filosofia, porque cada psicólogo que fundamentou uma abordagem específica, e dentro da psicologia você tem diversas abordagens, a freudiana é a psicanalítica, né, que dentro da própria psicanálise tem vários autores, Freud é apenas o fundador. Existe a fenomenologia existencial, existe a Gestalt, existe os comportamentais, e dentro deles tem várias variantes também. Então, e existe a psicologia analítica do Jung. Foi um colega e aluno de Freud também, que depois rompeu com Freud e foi criar o seu próprio sistema, né? E o que eu vi no Jung foi basicamente a sistematização de tudo aquilo que eu já tinha visto e já tinha encontrado de diversas maneiras díspares em Viktor Frankl, em Dante, em vários outros autores, e aquilo que eu encontrei na minha própria vida também. Porque os conceitos junguianos aqui expostos, e aqui tem vários tópicos, né? Não é necessariamente uma linha narrativa coesa. Você passa por vários temas diferentes. Eles estão todos falando da mesma coisa, mais ou menos. Ele fala sobre a luta do homem moderno de encontrar a sua própria alma, como o próprio título sugere. Então, a visão junguiana da realidade é uma que bateu bastante comigo, e eu acho que tem muito a nos ensinar realmente. Aqui fala sobre análise de sonhos, fala sobre o que Jung entendia que era psicoterapia, fala sobre a sua teoria dos tipos, né? As palavras extrovertido e introvertido, o Jung que cunhou essas palavras. Fala sobre a visão do Jung sobre as noções sobre os estágios da vida de uma pessoa,
da infância até a vida adulta, fala sobre as diferenças dele com Freud, fala sobre a visão dele sobre o homem arcaico, sobre psicologia, analisando literatura, analisando fantasia também, e o dilema do homem moderno nessa conjuntura, né? Para Jung, o homem pensa de maneira simbólica, muito mais do que ele pensa de maneira racional. E basicamente, sintetizando muito a visão junguiana da realidade, o ser humano possui ali uma maneira moderna de conceitualizar a realidade, que é por meio de uma visão materialista científica, né? Uhum. O ser humano, antigamente, a gente não sabia muito do mundo, né? A gente achava o mundo era um lugar vasto, que poderia ser até infinito em certos pontos da nossa história, né? E a gente demorou muito tempo para meio que domar esse grande monstro, né? E a gente fez isso depois, passado o tempo, muito com nossas ideias e com nossas ferramentas que surgiram a partir daí, muitas delas no método científico, né? E a gente perdeu o espírito e a alma enquanto a gente foi fazendo isso, porque a gente ficou muito focado no chão e na pedra, e focado naquilo que a gente chamava de algo mais realista. E a gente perdeu o nosso espírito. Pro Jung, e acho que isso também é uma visão até comum, o ser humano ele é uma máquina de pensar por símbolos, né? Sim. Por narrativas, né? Tanto é que a progressão do conhecimento humano começa com as grandes histórias religiosas e mitológicas, né? Histórias saturadas de símbolos e de significados que eram traduzidos em narrativas. Sim. Quando a gente ainda não tinha nem desenvolvido direito uma linguagem, né? A gente estava ali pintando em cavernas, né? A gente pensava por meio de símbolos, e até hoje a gente pensa, né? E a gente foi ali a gente teve momentos de compartilhamento de histórias mitológicas, para depois compartilhamento de filosofias que surgiram a partir das próprias mitologias, né? Sem Homero não teríamos Platão, que a gente mencionou aqui. Sim. E Platão, inclusive, pegando no momento em que, né, tudo era mato, né? Literalmente. Ele explorava muito por diálogos, né? A filosofia dele é ainda saturada desses mesmos símbolos e dessas narrativas. Eram histórias e conversas, né? Que você vai... e foi Aristóteles que pegou e sistematizou a filosofia, de fato, né? E sistematizou métodos que foram utilizados por séculos subsequentes, né? Então, pro Jung, quanto mais a gente foi ficando materialista na nossa visão da humanidade, a gente foi perdendo essa visão simbólica. As grandes narrativas não significavam as mesmas coisas que elas significaram há muito tempo atrás. Elas são tratadas como... A maneira religiosa de ver a humanidade foi tratada como uma simples superstição. E a visão junguiana é clara em relação a isso. Aquilo que você renega, porque ele tirou muito do que ele viu de Freud, né? Isso vai voltar com 2 vezes a mesma força depois. Então, enfim, o ser humano arcaico, o ser humano da época grega, por exemplo, ele achava que, assim como o Odisseu voltando de Troia e fazendo sua peregrinação para voltar até Ítaca, ele encontrando ali toda sorte de seres mitológicos, né, um mundo fantasioso. Hoje em dia a fantasia saiu do mundo externo e veio para o mundo interno, né? Os deuses, monstros, seres mágicos, eles saíram do externo e vieram para popular a nossa mente. Sim. E isso veio na forma de arquétipos que o Jung vai traduzir aqui pra gente, né? Então, um arquétipo nada mais é do que um padrão de comportamento muito repetido ao longo da história humana, que hoje em dia foi diluído em imagens oníricas que aparecem nos nossos sonhos e que a gente busca interpretar aqui por meio do método da psicologia analítica, né? Então, os símbolos que são renegados pelo homem moderno que acredita que esses grandes símbolos são apenas superstições de povos antigos, eles estão vivos dentro da gente. E é isso que causa esse estranhamento, né? E essas neuroses, por assim dizer, né? Cada grande psicólogo vai ter uma avaliação do que é uma neurose, né? Uma interpretação do que é um sofrimento mental, né? E na visão junguiana era como se fosse uma visão junguiana, era uma cisão no indivíduo, né? Que estava ali dividido entre uma maneira de ser e outra maneira de ser que ele renegava, né? Então, pro Jung, os diversos arquétipos são esses símbolos que foram sendo traduzidos de maneira simbólica e foram sendo ali repetidos ao longo de padrões de comportamento. Então, são maneiras de ser do indivíduo que ele vai apresentar pra gente, né? Então, vários arquétipos deles são, por exemplo, a sombra, ânima e ânimos, o self, a persona. A persona é a nossa máscara social, né?
A sombra são aqueles conteúdos que a gente não quer aceitar em relação a nós mesmos, né? Uhum. E eles ficam ali dentro da gente como um espelho, uma reflexão distorcida que a gente busca renegar. Enquanto que pode ser o lado negativo da nossa psique e do nosso comportamento, né? A ânima e o ânimos é muito interessante, porque a ânima a ânima é exclusiva dos homens, né? Os homens têm esse arquétipo na sua psique, que são basicamente a parte feminina do homem. E o ânimos, exclusivo das mulheres, é a parte masculina das mulheres, né? E o self seria como se fosse a essência do indivíduo, né? Ou algo parecido com isso, aquilo que transcende a sua própria realidade, né? E que normalmente vai ser encontrado só na segunda metade da sua vida, né? Então, o Jung, ele entendia que esse movimento de racionalização da experiência humana ao ponto de transformar nesse ambiente material fez com que os nossos sofrimentos humanos internos, ansiedade, depressão, eles são advindas de uma realidade que foi esquecida e que deveria ser reintegrada, né? Uhum. A maneira que dá sentido para nossa existência, porque por maior bem que a ciência possa fazer, a ciência é muito boa em dar uma explicação objetiva da realidade, mas ela é péssima em dar sentido para aquilo. Sim. Por isso que muitas vezes a gente vê explicações científicas bestas para, por exemplo, o que é o amor. Muitas vezes falam, o amor é apenas uma droga, é apenas uma química no seu cérebro. Cara, não. Não. Se a gente voltar para os grandes pensadores do passado, eles tinham respostas sobre o que é o amor muito mais satisfatórias, condizentes e satisfatórias e completas, que reverberam mais com a gente do que a que o cientista está dando. Por quê? Porque a gente relegou isso a superstições e a gente esqueceu. A modernidade gosta de fingir que a gente está em eterno progresso em direção a uma realidade melhor, sendo que não. Na verdade, a gente esqueceu muita coisa. E o que a gente esqueceu é como dar sentido para nossa própria existência. Sim. Então, o homem moderno, na visão junguiana, ele está em busca de uma alma, ele está em busca de algo que dê sentido para ele. Sim. Isso bateu muito comigo. Porque eu fiquei muito tempo tentando encontrar um sentido para minha própria existência. Ele estava bem na minha cara o tempo inteiro. Sim. E a visão religiosa de observar a humanidade é uma visão que busca dar sentido. Ele não quer explicar objetivamente, de maneira factual, a existência. Ela quer mostrar para você o que você pode retirar de um sentido que transcenda a própria matéria e te dá ali uma certa metafísica, né? Um princípio maior pelo qual vale a pena viver. Sim. O homem moderno, na visão junguiana, ele não tem isso, e é por isso que ele vive neurótico, é por isso que ele vive ansioso, é por isso que ele vive depressivo. Ele perdeu muita coisa, e isso retorna a ele como esses demônios internos, arquetípicos, que ele não sabe o que fazer, porque ele perdeu essa maneira de traduzir esses símbolos de uma maneira que ele consiga compreender. Então, o psicólogo analítico, na visão junguiana, ele vai traduzir para o homem moderno o sofrimento dele em uma linguagem que ele não tem mais. Em uma linguagem que é considerada até mesmo arcaica, né? Por meio de histórias, por meio de símbolos muito grandes, né? Brincando com as superstições do homem moderno, né? Que pro Jung ele falava isso, a gente pensa de maneira simbólica até hoje. A gente não pensa de maneira científica. Pensar de maneira científica é muito difícil. Tem que analisar muito as inteligências, tem que... Produzir artigos científicos é muito, muito, muito difícil. É muito mais simples para o ser humano pensar de maneira acausal, por assim dizer, né? De uma maneira que seja espiritual, muitas vezes, né? E a linha que divide o homem racional do homem espiritual, ela é muito trêmula. A gente gosta de fingir que a gente colocou uma barreira nisso, mas ela tá bem ali. Então o Jung vai explorar isso, e esse livro aqui é basicamente uma síntese de ele achava que a psicoterapia hoje em dia, ela virou aquilo que era o confessionário muitas vezes ali para o homem religioso, né? Na visão junguiana, o homem religioso era mais integrado psiquicamente, porque ele tinha um motivo maior pela sua existência, que era acreditar num ser divino, né? Metafísica. E era um motivo metafísico. Isso também encarna os seus próprios, tem seus vícios e seus problemas que podem ser discutidos, mas o mundo material era cheio de problemas como, por exemplo, subsistência humana, né? A gente não tinha métodos claros para subsistir, né? A gente estava sobrevivendo grande parte da história humana. A gente não tem essa previsibilidade de alimento, de comida que a gente tem hoje em dia. Cara, geladeira, nos países industrializados. Então, o conforto do homem moderno é a inversão do conforto psíquico do homem religioso. O homem religioso medieval, por exemplo, ele tinha essa, ou até mesmo mais antigo, até da época do bronze, sei lá.
das antiguidades gregas e romanas também. Ele tinha esse conforto religioso, mas ele não tinha conforto material. Hoje em dia a gente tem conforto material, mas a gente perdeu um conforto de sentido, Sim. de explicar as coisas para que elas valham a pena ser vividas. Estrados. Exato. Porque a gente ignora certos aspectos metafísicos, como, de novo, superstições. Então isso balizou muito do meu pensamento sobre a própria realidade e sobre como conduzir uma própria existência, né? Então, por exemplo, aquilo que o Viktor Frankl encontrou no campo de concentração, que ele delimitou como a surpreendente transformação do ser humano em momentos onde ele pode tanto demonstrar aquilo que ele tem de bom, aquilo que ele tem de mal, o Jung vai falar que aquilo ali, na verdade, também é uma expressão da sombra da pessoa, que todo ser humano tem uma sombra e um aspecto negativo que ele não conseguiu integrar de si mesmo, e que se ele ficar projetando nos outros como o Yevgeny fazia com os outros, ele não vai conseguir viver. É como o Jung falava, né? Você vai ser dominado pelos seus demônios internos e você vai chamar isso de destino. Sim. Então, pro Jung, uma jornada interna deveria ser empreendida pelo homem moderno a ponto dele conseguir integrar esses fragmentos simbólicos perdidos na sua própria psique, em si mesmo, nos seus comportamentos. Isso daqui realmente para mim é algo que me surpreendeu muito, né? Principalmente aqui quando ele vai falar sobre a neurose sendo essa cisão entre o homem encontrando a sua própria sombra, né? Encontrando aquilo que ele tem de negativo sobre si mesmo, né? E nessa linguagem arcaica que a gente finge que a gente já superou, entre aspas, né? Quando na verdade a gente nunca deveria ter abandonado. Um ponto que eu admiro muito no Jung é a humildade em buscar outros conhecimentos. Sim. Porque ele foi uma pessoa muito estudiosa também, igual o Dante. Sim. Ele buscou conhecimento de tudo que é fonte possível. Nossa, quando você leu as referências do Jung, são um negócio de louco, e ele leu tudo que vocês possam imaginar. E todo Ele foi atrás de textos alquímicos em latim do medievo e leu esses negócios para poder extrair a linguagem simbólica que produziu todas as grandes transformações do pensamento humano. Sim. É algo absurdo. É um autor extremamente difícil, mas muito recompensador. E cada fragmento de leitura junguiana, para mim, é uma revelação. Sim. E ele não teve preconceito em tentar entender o mundo e o ser humano ao seu máximo. Seja buscando nos céus, como por exemplo astronomia ou astrologia. Teologia é mais antiga. A mais antiga. Astronomia é a ciência moderna. Sim, e é uma coisa que eu vi outros pensadores falando que é curioso ver como o povo antigo olhava para os céus para tentar entender as terras, para tentar a terra. Sim. Porque muitas vezes na estrela, e a alquimia também usava muito a questão de padrões estelares, porque eles sabiam assim, eles olhavam para cima e falavam assim, tem algo ali em cima que eu não consigo compreender, e aquilo faz diferença na minha vida aqui. As grandes ciências modernas surgiram de práticas espirituais que são consideradas hoje em dia como superstições. A gente não está falando que a alquimia literalmente é algo que pode ser praticável, mas ela foi necessária para o desenvolvimento da química. Exato. Não teríamos química sem alquimia, porque o espírito da química estava diluído na alquimia. Porque o que acontece? Por que a gente traduz as nossas experiências primeiro em histórias? Por que o ser humano começou na época das cavernas traduzindo em histórias? Porque a história é um nível mais básico de entendimento simbólico para você passar uma mensagem. Uma mensagem pode ser mais facilmente traduzida por meio de símbolos do que por palavras racionalizadas. Isso acontece tanto nas nossas vidas, que a gente começa ali se interessando por fábulas e depois, quando a gente cresce, a gente vai atrás de filosofias mais complexas, ideias complexas. Isso acontece no nível da civilização. Então, antes da gente chegar na prática da química, como é hoje em dia, a gente teve o sonho da alquimia. Exato. E o sonho da alquimia revelou a química, e a gente precisou trabalhar por vários séculos para chegar nela. Sim. O sonho da astrologia revelou a astronomia. Exato. Então, o sonho da mitologia fundou a filosofia e a própria ciência depois. Exato. E ele não tinha esse orgulho de eu sou um homem moderno, então o meu tempo é o certo, entre aspas. Sim. E ele não ficou preso e rígido apenas na sua própria região, como ele também foi estudar o Oriente. Sim, ele foi para práticas de conhecimento ocidentais, orientais. Ele foi atrás de tudo para poder ter um quadro mais amplo e preciso da experiência humana. Eu não estou dizendo que o método dele é infalível, né? Não. Mas ele também não achava que era infalível. E Jung, assim como Platão, viu?
eles são extremamente experimentais. Isso é uma coisa muito interessante para se ter em mente quando você está lendo o autor. Um autor pode ser dogmático, no sentido de que ele está te passando algo que ele entende por completo, um conhecimento concluir, ou ele é experimental. Jung, Platão, essa galera são experimentais. Eles estavam caminhando e navegando por mares desconhecidos. Jung não está tentando marcar na pedra aquilo que ele tá passando pra você. Vários momentos aqui desse livro, de várias obras dele, ele tá falando, eu não tenho certeza do que eu estou passando aqui, mas eu espero que isso seja útil. Eu espero que isso consiga dar um quadro maior do conhecimento humano. E a jornada de individuação e de integração dos fragmentos psíquicos pro Jung é algo que me marcou bastante também, porque você começa lidando com a sua sombra, e depois você, né, com os aspectos negativos de você. E quando você consegue integrar numa personalidade que leva em consideração uma personalidade mais realista e não uma personalidade ingênua de alguém que fica projetando nos outros os seus demônios, né? Você entende, compreende quem você é por completo. Sim. E depois você consegue se relacionar com o sexo oposto, que é a integração da ânima e do ânimos. O homem tem que lidar com os aspectos femininos que ele tem na sua própria personalidade e a mulher tem que lidar com os aspectos masculinos que ela tem na sua própria personalidade, né? O homem tem que estar aberto a uma maior sensibilidade e a mulher a uma maior rigidez de postura também, necessariamente. E integrando a ânima e o ânimos, olha que interessante, uma figura arquetípica de ânima é a própria Beatriz que eu citei ali na Divina Comédia, guiando Dante até o paraíso. Porque a jornada de integração para o Jung era uma jornada para uma nova realidade onde você pudesse ascender e transcender para um novo nível de conhecimento e de realização humana. E isso você faz também, isso é a visão de relacionamento aqui junguiana é parecida com aquela que eu expliquei ali com Dante, né? Sim. A ânima e o ânimo sendo integrados para que os sexos opostos possam se reunir de maneira a que os dois possam transcender suas próprias realidades ali em conjunto. Sim. E ele bebe isso muito dos orientais, que é Yin Yang é praticamente isso. Se usa em comentários sobre o I Ching, o livro das mortes, sobre o livro tibetano dos mortos, enfim, ele vai explorar tudo isso. E ele vai explorar o livro de Jó, ele vai explorar Ele explora tudo, ele não tem preconceito. A gente mentiu aqui mais cedo. E o Jung depois ele vai falar do self, que é como se fosse a essência do indivíduo, né? Os maiores símbolos da sua vida, né? Então, se a gente fosse pegar o agregado dos seus sonhos, os símbolos que mais aparecem ao longo da sua vida são o seu self, né? Sim. É aquele seu núcleo que faz você ser quem você é e que te transcende, né? E cada arquétipo tem vícios necessários, né? Às vezes você pode ter uma certa mania mania grandiloquente ali com o seu self e tudo mais. Eles têm maneiras positivas e negativas de aparecerem nos seus sonhos, né? Por assim dizer. E, enfim, eu acho esse livro aqui maravilhoso para quem estuda psicologia. É uma leitura difícil, uma leitura complicada. Ainda mais para quem não leu Jung antes também. Talvez O Homem e Seus Símbolos seja uma leitura melhor para começar e depois voltar para cá. Mas esse livro aqui é maravilhoso quando ele vai falar a diferença dele do método freudiano, quando ele da filosofia freudiana também, do homem, quando ele vai falar sobre os estágios da vida humana, quando ele vai falar que o homem na sua juventude ele deve realmente algo parecido com Nietzsche, ele foi muito influenciado por Nietzsche também. E ele vai falar que como aquela vontade de potência, né, de você reafirmar as suas capacidades para produzir uma realidade boa para você, e na segunda metade da sua vida virar um ancião da sua tribo, né, por assim dizer. Virar o cara que é o scholar, o homem que guarda o conhecimento da sua família, né? O mundo em si mesmo. Exato. E voltou com um que velejou pelos mares obscuros da própria realidade, da própria existência, e trouxe aquilo de interessante para compartilhar com quem ele precisa, né? Então, assim, esse livro aqui realmente me fundamentou muito na maneira de eu encarar a minha própria realidade, né? E entender aquilo que eu posso... Essas jornadas internas que para mim também são externas, né? Não é apenas uma jornada interna, para mim é uma jornada também externa, para você compreender a si mesmo e conseguir integrar aquilo que tem de feio e repugnante em você, que você não quer que exista, mas que está lá e que te dá sentido, e a maneira que você consegue encontrar sentido, né? Sim. A interpretação dele sobre literatura também. Enfim, maravilhoso. Falando de literatura, novamente falando de clássicos e grandes pessoas. Só uma coisa, esse livro aqui que eu tô mostrando aqui, ele tá em inglês, porque na época que eu comprei não tinha versão traduzida, esse livro não tinha para português. Mas o Modern Man in Search of a Soul. Mas hoje em dia já tem. É O Indivíduo Moderno em Busca de uma Alma. É uma capa diferente dessa aqui, porque é uma edição brasileira, mas vocês podem encontrar na Amazon também. Mas, Felipe, me lembrou,
de influências de grandes mentes no nosso mundo, e na contracapa tem uma citação do Joseph Campbell. Ah, sim, o Joseph Campbell foi extremamente influenciado por Exato. Que foi um pesquisador sobre literatura, histórias, etc., que foi muito influenciado pela teoria do Jung e criou, entre muitas aspas, mas popularizou a jornada do herói, que até hoje o cinema e outras artes usam. Ou seja, tipo, influências de grandes pessoas. E outra curiosidade também, tem uma série de jogos de RPG japonês chamada Persona, que é muito junguiana. Persona, caça por isso, mas ele tem no último jogo, o principal meio de você derrotar um vilão é você enfrentando a sombra dele. É literalmente você enfrentando a sombra dele. Muitas histórias beberam de Jung, porque Jung deu muito material pra poeta pensar. E Muito, cara, muito. Tem um filme, tem o Cisne Negro também. Basicamente é a sombra junguiana dissecada num filme. Perfect Blue. Pra mulheres, e você tem Clube da Luta, que é a mesma coisa pra homens. Exato. Então, assim, Jung realmente, se você já viu algum filme de cultura pop hoje em dia, Tem alguma coisinha você dele. pegou alguma coisa daqui, você nem sabe. Exato. E ele tá influenciando todo mundo, porque ele realmente conseguiu decodificar esses padrões simbólicos que estão em tudo quanto é lugar. Sim, e novamente, são grandes gênios, porque ele foi genial em perceber esses padrões, porque ele não teve medo de explorar. Ele mergulhou ali, deu o salto de fé dele, e falou assim, nossa, essa ponte é legal, vou pra outra, de novo para outra, de novo para outra. Salto de fé. E ele Fez o primeiro herói pra caçar. Exato. E ele é muito influente, novamente, grandes pessoas e grandes clássicos. Ele, pra mim, realmente foi uma experiência reveladora. Uma experiência que transcende o seu próprio conhecimento, assim. É um cara que a gente tem muito a aprender, realmente. Tinha seus vícios também, como quem quer autor da psicologia, mas ele era mais experimental e eu gosto disso. Muitos autores psicológicos, eles acham que eles já descobriram a chave da existência humana e aí acaba caindo em certos vícios, certas generalizações, certos erros. Mas ele realmente era muito bom.